Neste bloco, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o Sindônibus. Acompanhe. O processo seletivo, tanto aqui no Sindônibus quanto nas empresas associadas ao Sindônibus, a gente tem por hábito, todas as funções têm a sua descrição. Então existem exigências quanto ao perfil, a habilitação, a capacidade técnica dessas pessoas, o que elas tecnicamente têm que ser capazes de fazer, qual é a graduação, a formação que tem que ter, qual é a área do conhecimento, assim como também tem o próprio perfil psicológico. Para determinadas funções é preciso uma pessoa com mais energia, outras é preciso uma pessoa mais calma, que saiba lidar melhor com pressão, enfim. Então cada uma das funções tem a sua descrição. Esses testes são aplicados por psicólogas. Em alguns casos o processo seletivo ele é até muito exigente. Cada uma das funções tem as suas exigências. Algumas funções têm uma exigência um pouco maior, outras menores. Por exemplo, temos funções aqui dentro do Sindônibus que para a pessoa preencher obrigatoriamente ela tem que ser engenheiro. Outras não, mas são funções técnicas, tem que dominar algumas ferramentas de informática ou tem que ter alguma graduação, que vai ser especificada qual é a área de conhecimento. A própria pessoa que aplica o processo seletivo ela tem uma obrigação de ser psicóloga. Então, cada função tem a sua exigência, isso é levado em conta e é feito então o trabalho de processo seletivo, procurando com assertividade escolher as pessoas certas, capacitadas, preparadas, com o perfil adequado para exercer cada função. Existe o nosso departamento de RH, Recursos Humanos, ele já acompanha isso com frequência, ele mesmo estimula algumas qualificações em deficiências que a gente sinta ou em áreas que a gente sinta a oportunidade de poder melhorar, ou o próprio funcionário também, muitas vezes ele detecta algum curso, alguma coisa que dê certo para ele fazer e é feito. Assim como tem cursos que são feitos pela nossa própria equipe. Por exemplo, mais uma vez, estamos passando, todos os motoristas da cidade, nesse momento, estão passando por um treinamento feito centralizado aqui no Sindônibus. Nós já temos aí, já deve estar chegando perto de 50% dessas pessoas já passaram, vai levar alguns meses para a gente concluir, porque nós estamos falando de só motoristas, são 4.000, mas tem todo um treinamento que está sendo feito para o atendimento às pessoas com dificuldade de locomoção, com baixa mobilidade, seja por deficiência, por idade, operação de elevador, toda essa dinâmica diferente que tem que ter para lidar com essas pessoas, está sendo feita uma qualificação para todos os motoristas. Então nós temos, além de motoristas e cobradores que lidam com os clientes, nós temos também os auxiliares de tráfego, os supervisores de terminais. Todos esses lidam com muita gente, muita pressão. Não é fácil você ter por exemplo, nós temos mais de 200 pessoas nas ruas de Fortaleza diariamente, ajudando a controlar a operação para manter o máximo possível de regularidade. É evidente que a gente não consegue 100% de regularidade em termos de atraso ou adiantamento, pelas questões de trânsito, a dificuldade da cidade. Mas a gente acompanha diariamente para poder ter a cobrança e também oferece a qualificação à medida que a gente vai sentindo necessidade. Então, assim, qualificação é um processo cíclico aqui no Sindônibus e nas empresas, ele acontece constantemente para que essas pessoas possam, então, se aprimorar e cada vez atender melhor essa exigência, esse desejo de qualidade que a cidade demanda. O processo seletivo do Sindônibus acontece da seguinte maneira: o candidato ele entra no site do Sindônibus, faz o cadastro e escolhe a função que ele quer se candidatar, uma vaga que ele tem interesse em trabalhar ou já tenha tido experiência. Em seguida, quando aparece uma vaga na função que ele se candidatou, nós entramos em contato, ele participa de todo um processo seletivo.
faz entrevistas, dinâmicas de grupo, aplicação de testes, entrevista com o responsável da área, né? E após ele ser aprovado, nós fazemos também um acompanhamento de experiência, que isso faz com que ele permaneça mais tempo na casa e tenha sucesso na função que ele vai exercer. Então nós fazemos um acompanhamento de experiência por 90 dias, onde ele recebe um feedback do trabalho dele, onde ele precisa melhorar, o que é que ele está exercendo de bom, para também poder potencializar as competências dele. Hoje no Sindônibus nós temos uma demanda muito grande operacional, né? Os auxiliares de operações são conhecidos como os verdinhos, que ficam nos terminais de ônibus e em paradas, finais de linhas. Então, para esse público, a gente pede a questão de experiência com o público, um atendimento, um bom relacionamento e, se possível, que ele tenha um conhecimento da geografia de Fortaleza, que vai ajudar na hora de dar informações ao usuário. Eu sou um exemplo, né? Comecei no Sindônibus quando eu era estudante de psicologia, então hoje estou formada, então sou a psicóloga do Sindônibus. Nós temos também jovens aprendizes que foram efetivados no seu setor, então a gente tenta aproveitar, né, a prata da casa com promoções. Nós também temos hoje 11 supervisores de operações. Desses 11, 10 vieram da operação, eram auxiliares, jovens aprendizes que foram promovidos, que hoje continuam no seu setor, então foram, por exemplo, nós temos jovens aprendizes que eram da rádio e foram para o call center, monitoramento, que foi para o financeiro, porque faziam faculdade de contabilidade. E aí quem pode dar mais detalhes é a nossa gerente, a Maria José.